Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Cada Vez Melhor com um Amor Exigente. E você sabe, o nosso encontro semanal aqui na Com Brasil TV e agora também sendo replicado aqui na TV aberta de São Paulo. Então, mais um local aí para você estar acessando o nosso programa. Mas o que é o Amor Exigente? É um extraordinário programa comportamental que proporciona proteção social e qualidade de vida para você que está aí do outro lado e também para toda a sua família. É incrível, você não pode deixar de conhecer o Amor Exigente, não só se você tem um problema de dependência química na sua família, como o Amor Exigente é conhecido, né, por oferecer apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos, mas para todo mundo que queira estar cada vez melhor, como diz o nome aqui do nosso programa. Certo, professor Miguel Tortorelli, nosso segundo vice-presidente da Federação de Amor Exigente. Bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado, Tiago. Tiago, nota 1000. E hoje nós vamos ter um programa fantástico. Um assunto realmente que todos aqui conhecem, a grande maioria, mas praticamente todos. E vamos ter aqui a presença de um amigo, uma pessoa que está conosco, é do nosso grupo também e conhece profundamente aquilo que nós vamos trazer hoje. É isso mesmo, então vamos apresentar aqui nosso convidado. Aliás, que mês, hein? Estamos fazendo um mês aí de programas bastante interessantes, com temas muito relevantes aí. Então, o Amor Exigente sempre fazendo a sua... Nós vamos aprender, que eu também vou aprender. O seu trabalho de responsabilidade social. E hoje, Paulo Leme Filho, você já conhece, já esteve aqui conosco. Bem-vindo mais uma vez. Paulo, ele que é advogado, é escritor e é voluntário também do Amor Exigente. Bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado a toda a família Amor Exigente. Para nós, como sempre, é uma honra, primeiro, ter a sua apresentação aqui, Tiago. É louco. Que muito nos engrandece. Não somos páreo para você na apresentação. Que isso? E segundo lugar, é mais uma oportunidade da gente estar perto de uma pessoa que a gente gosta, admira, de coração, sente falta. O Miguel, para mim, ele é mais do que um amigo. Ele é da minha família, mas da minha família próxima. Então, toda vez que eu posso fazer qualquer atividade com o Miguel, para mim é uma alegria incomensurável, indizível. Então, mais uma vez, a gente está aqui cada vez melhor. Ele começou mal me elogiando, mas aí foi bem. Depois só falou verdade do nosso querido Miguel Tortorelli. É recíproco. O Paulo é nota 1000, né? Nos ajuda em muitas coisas. Ele é nota 1000. É bom estar entre amigos, tá vendo? Paulo, vamos lá. Então, para quem não te conhece, audiência rotativa da TV, quem é o Paulo Leme? O que o Paulo Leme faz? Conta a sua história aí no Amor Exigente. Como que você... Eu, na verdade, sou um dependente químico, sou um portador da doença do alcoolismo, estou em abstinência há 27 anos, então há 27 anos e alguns meses eu não faço uso de nenhuma substância, não faço uso de nada que tire o meu humor para pior, né? E graças a programas como o Amor Exigente, como Alcoólicos Anônimos, como Narcóticos Anônimos, nós conseguimos... parar com a ingestão de álcool e de outras drogas. E cada vez mais, conforme nós vamos apresentando novas perspectivas, estudando, nós podemos também compartilhar aquilo que a gente aprende, principalmente em grupos como Amor Exigente. Então, eu respiro dependência química. Eu não sou um profissional, eu não tenho nenhum cargo em função da doença do alcoolismo ou da doença da dependência química, mas eu me considero uma pessoa moralmente obrigada a compartilhar aquilo que eu aprendi de graça. E aquilo que eu aprendi de graça, eu faço de graça. Pode não ser muito bom, viu, Tiago? Mas o que a gente tem para dar. Né? Não, mas eu tenho certeza que vai ser de fundamental importância, porque o Paulo passou pelo problema na pele, né, Miguel? Passou pela doença, que você sabe que a dependência química é uma doença, você aprendeu aqui com o Amor Exigente, se você não sabia e assiste a gente, você aprendeu sobre isso. E também é um estudioso sobre essa questão. Então, o nosso tema hoje... Escreveu 5 livros já. 5 livros já? Ô, louco, então eu preciso de mais 4, porque eu só ganhei um, viu? Mas depois a gente conversa sobre isso. Mas não perdeu nada, não perdeu nada. Pô. Os livros são fantásticos.
Bacana. E, inclusive, fica aí, né? A dica, tá vendo nas melhores livrarias, Paulo? Quem procura na internet, hoje em dia é o jeito mais fácil da gente comprar, é pelo buscador, pelo Google, e a gente consegue achar. E estão todos à disposição. E sempre que alguém quiser também, entre em contato com o programa, pode pedir um livro, principalmente o último que nós escrevemos, que se chama O Bonequinho. Quem quiser um exemplar do Bonequinho, entre em contato aqui com a produção do programa, manda um e-mail e que nós encaminharemos gratuitamente na sua residência esse livro. É um trabalho, como a gente diz aqui, igual o trabalho do Amor Exigente, voluntário. Tá registrado aí pode entrar em contato? Pode entrar em contato, sim. Louco. Então eu vou pedir aí, para colocar aí o nosso WhatsApp embaixo na tela, 19 25 19 6555, 19 25 19 6555. Você está assistindo Cada Vez Melhor com Amor Exigente, fala, eu estou assistindo o programa, eu assisti o programa, seja na TV aí, no dia que o programa foi exibido, seja depois no nosso canal do YouTube. Paulo Leme falou que eu ia ganhar um livro, eu quero meu livro. É isso, Paulo? É isso mesmo. É compromisso, hein? Então tá falado. O Paulo é fantástico. Opa. Agora precisa ver se... Ele falou que ele vai dar o livro agora. Então, mas tudo bem. Mas Família do Amor Exigente. o livro é mil. E hoje, todo esse conhecimento do Paulo, a gente vai conversar aqui sobre drogas e esporte, drogas. Paulo, como que é essa relação? É uma relação muito próxima? É interessante porque as pessoas, muitas vezes, elas fazem uma certa distinção do mundo do esporte com o mundo das drogas, da dependência química. Como se essas coisas não se interrelacionassem. E a dependência química, nós sabemos que ela permeia toda a sociedade. Ela não faz questão de gênero, de classe econômica, de etnia, de formação cultural. Todas as pessoas estão sujeitas a viver esse drama. Por isso, esse programa, dentre tantos outros alertas importantes que faz e tem feito, é o de que qualquer pessoa está sujeita a isso. Por isso que nós temos que ser solidários quando nós encontramos alguém que tem esse problema e nós, porventura, não temos. Mas nós temos sempre que ficar atentos a isso. Isso é muito importante. Com relação à questão do esporte, chama a atenção como num ambiente em que aparentemente é incompatível com as drogas e com o álcool, na prática ele não é. Então nós vamos dar um exemplo aqui, Thiago. Você, né, que é uma pessoa que aprecia o futebol, apesar de em termos de preferência de clube, não seja lá uma escolha muito razoável, né? Mas mesmo assim, né, vamos fazer um seguinte exercício, pegar aqui o futebol, que é o esporte mais popular no Brasil, mais popular no mundo, nós podemos dizer até, né? Veja só, imagine o seguinte, coloca na sua mente 5 jogadores de futebol profissional. O futebol vive muito de listas, né? Isso. Os 5 maiores jogadores de todos os tempos, na sua opinião. Pode falar. Então vamos lá, tem aqueles que eu vi e tem os que eu não vi, mas que a gente ouve falar, tá no nosso imaginário. Sem polêmica, tenta ir no certo. Tenta ir no certo, aquilo que você não tem dúvida. Vamos começar pelo rei, né? Rei Pelé. Pelé. Não dá pra... Pelé é uma... Não dá. Eu vi Maradona. Maradona tá na minha lista. Estaria em qualquer lista, mas acho é um nome defensável em qualquer lista. O Messi, que aí já é mais minha geração. Esse eu já tô vendo toda a trajetória dele. Ainda em esses 3 aí são inquestionáveis, vamos colocar assim. No meu imaginário tem o Garrincha também. Meu pai falava muito do Garrincha, então acho que não dá. Pro meu pai, olha só, até fazendo. Meu pai achava que o Garrincha jogava mais que o Pelé. Tudo bem que meu pai era corintiano, então talvez tenha alguma questão aí. Mas olha só, eu vou fazer um parênteses com relação ao Garrincha. O Garrincha ganhou 2 Copas do Mundo, sendo que uma ele ganhou ao estilo do Messi na última Copa e ao estilo do Maradona em 86, jogando sozinho. Né? A segunda ele ganhou sozinho. Isso. E a primeira, em 58, ele foi protagonista. O Pelé, em 58, foi, claro, a revelação da Copa, mas não era titular, ele ganhou a titularidade ao longo da Copa. Em 62 ele quase não jogou, e em 70, sim, ele foi um protagonista. Então... o seu pai não tá falando totalmente não. Então vamos lá. E o último. Ele era reserva do Dida. E o último, então, Miguel, para não. Assim, do Flamengo. Vou colocar também de um tempo mais atual nosso aqui. Acho que pelos números, por tudo aquilo que faz, por tudo aquilo que representa, pelos recordes quebrados, vou colocar o Cristiano Ronaldo de quinto aí. Perfeito. É uma lista assim muito razoável. Então a sua lista é uma lista que qualquer cronista esportivo poderia fazer. Né? É uma lista, assim, eu diria para você, até assim, segura. Tá. Né? É uma lista. Dessa lista, 40% desses jogadores são dependentes químicos.
Se você for pegar, na minha modestíssima opinião, né, eu estudei um pouco a questões relacionadas à doença do alcoolismo, convivi muito com pessoas que estudaram, convivi com o meu pai, que era médico, e o melhor livro sobre a doença do alcoolismo se chama A Estrela Solitária, escrita pelo Rui Castro, que também é um portador da doença do alcoolismo. Que a história é a biografia do Garrincha. É a biografia típica de um portador da doença do alcoolismo. O Garrincha, ele morreu no fim do alcoolismo. Ele passou por todas as fases da doença do alcoolismo. Ele destruiu todas as relações pessoais possíveis e imagináveis. Ele perdeu todos os recursos financeiros que ele tinha e ele morreu numa miséria de morrer num quartinho de favor, em cima de um colchão, passando mal, muito doente. Foram anos, os últimos 10 anos, 15 anos da vida do Garrincha foram trágicos. Então o Garrincha, ele é tipicamente um portador da doença do alcoolismo. Olha, é algo que vale a pena para entender como funciona, até do aspecto orgânico, a doença do alcoolismo, esse livro do Rui Castro, que é um livro, um trabalho assim primoroso, que só poderia ser feito, Thiago, por alguém que conhece na pele a doença do alcoolismo, como é o caso do Rui Castro. Dito isso, o outro exemplo do seu livro é o Diego Maradona. Que o Diego Maradona, ele é assumidamente um dependente químico. Ele esteve em internação muitas vezes. Não foi nenhuma, nem duas, foram muitas vezes. E morreu precocemente também em decorrência. Ambos, né? E aí, olha que, agora veja só que coisa mais curiosa ainda, né, pra gente poder pensar. Os dois experimentaram a glória em vida. É verdade. O Garrincha, naquela época, é que você é muito jovem, né? Eu que sou um pouco mais velho que o Miguel, né? Eu me lembro um pouco da revista O Cruzeiro, que era a grande revista, famosa, seria equivalente hoje à nossa maior mídia que a gente pode imaginar. O Garrincha, ele se casou, né, com a maior cantora da época, que era a Elza Soares. Eles eram um casal que representava o que havia de sucesso. Garrincha, 2 Copas do Mundo, uma pessoa enaltecida por qualquer lugar que passasse, casado com uma das moças mais bonitas que o Brasil já viu nas artes. Então era uma pessoa que vivenciou a glória, ele experimentou a felicidade. Em termos daquilo que a fama pode proporcionar, ele viveu tudo. E aí, se nós pegarmos o caso do Maradona. O Maradona, para resumir muito, quem conhece um pouco a cultura do argentino, o Maradona tem uma religião. O Maradona, falando as coisas de uma forma certa ou errada, ele automaticamente era considerado aplaudido, por antecipação. Ele era uma pessoa que no país dele, qualquer coisa que ele fizesse, ele era aprovado por antecipação. Então são pessoas que viveram a glória, mas de uma forma assim repetitiva. E mesmo assim, passaram pela tragédia, pela infelicidade da dependência química. E aí, sabiam disso. E sabiam disso. E aí que a gente imagina, puxa vida, mas quando a pessoa tiver dinheiro, ele vai ser feliz. Quando a pessoa tiver fama, ele vai ser feliz. Tiver sucesso. Quando ele tiver sucesso, ele vai ser feliz. Quando ele for o maior na atividade profissional dele, ele vai ser feliz. Não é verdade. O que nos leva a concluir que a felicidade, ela está em outro lugar. Nesses lugares em que nós falamos, com absoluta certeza ela não está. Isso é um drama pessoal, porque nós estamos falando de astros internacionais. Mas quantos e quantos outros que vivenciaram o drama da dependência química no esporte e que não tiveram tanto destaque? Sem querer exagerar, né? Sem querer exagerar, eu vou dar um exemplo aqui de algo coletivo. Tá? De algo que aconteceu em termos... E outros tantos devem ter acontecido. Todos falavam que em 1982 o Brasil era um time que seria campeão na Copa da Espanha. O time não foi campeão, teve aquele jogo famoso contra a Itália, e depois aquele time mais ou menos reforçado iria jogar a Copa de 86. Uma semana antes da Copa do Mundo, o Brasil já concentrado no México, 2 jogadores são cortados da seleção de uma forma estranha que depois você soube o que aconteceu. Um deles era um jogador chamado Leandro, que era um lateral direito do Flamengo e que em 86 jogaria provavelmente de zagueiro, que era um excepcional jogador. Esses jogadores, o time inteiro do Brasil teve uma noite de folga. O Leandro se embebedou, não conseguiu se segurar, não conseguiu parar, o que é típico de quem tem a doença do alcoolismo.
Quem tem controle, né? Não tem controle. Ele toma o primeiro gole, ele não para, ele dispara. Pode estar na véspera da Copa do Mundo que você vai ser titular. Você não vai ser, você vai ser titular daquele. Você tem a confiança do técnico. O técnico era só o Tele Santana. Mesmo assim, ele não se controlou. Esse sujeito não se controlando, alguns jogadores se assustaram, não conseguiam carregá-lo para dentro da concentração. Todos fugiram, entraram pelo lado e ficou junto com o Leandro, que era o Renato Gaúcho, que estava no auge da carreira. O Renato Gaúcho foi campeão mundial pelo Grêmio sozinho em 1983. Era o auge dele. Era a Copa do Mundo do Renato Gaúcho. Uma semana antes da Copa do Mundo do México, de 86, o Brasil ficou sem o Leandro, titular, e sem o Renato Gaúcho no auge. Ou seja, o Brasil desperdiçou uma Copa do Mundo graças à doença do alcoolismo. E quantos outros, né, Miguel? Quantos outros jogadores que, por conta da dependência química, deixaram de não apenas terem carreiras para eles, mas também coletivamente para os times em que jogavam. E aí a gente entende, né, como é duro o drama da dependência química. E sem falar que assim, né, Miguel, a gente está aqui no Brasil que o futebol tem um impacto muito grande, especialmente nos mais jovens, né? E a gente vê até uma certa banalização, especialmente do uso do álcool, né, no meio do futebol, inclusive com propaganda na TV, né? Então é comum indústria da cerveja patrocinar nos jogos. É uma preocupação que a família precisa ter, né, Miguel? Com certeza absoluta, né? E se você... e que não vem a público, né? A grande maioria tem problema com álcool. Você vê que acaba os jogos, quando vão comemorar alguma coisa, vão para onde? Vão para um restaurante, você vê lá, tem bebida à vontade, quando realmente deveria ser ao contrário. E hoje ainda, né, ao menos os grandes clubes que a gente vê, que disputam a série especial, tem psicólogos, tem pessoas que levam para os jogadores, né, um caminho diferenciado. Mas mesmo assim acho que não está adiantando, né, Paulo? É complicado, né? Quando a gente fala de propaganda, principalmente, né? Você sabia que recentemente, Miguel, eu até me surpreendi, na Irlanda, veja só, né? O país que tem até a fama da tradição, né, da beberagem do uísque. A Irlanda aprovou uma lei, recentemente, obrigando as companhias vendedoras de bebida alcoólica a colocar uma advertência nas garrafas, nas latas, enfim, nas embalagens, dizendo que o uso do álcool está relacionado ao advento do câncer. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade. Isso causa câncer. E nós do Brasil, mal e mal conseguimos dizer que cerveja é álcool. Pois é. Nós estamos engatinhando, olha, e aí vocês vão até me perdoar aqui o meu design, é uma vergonha. Né? Isso é o fim do mundo. Quem tem filho, né, pequeno, e aí dorme tranquilo com isso, realmente precisa talvez até se informar, porque é uma tragédia, né? Paulo, e não é por acaso que as grandes indústrias, né, da cerveja especialmente, e até das apostas online, né, as famosas bets hoje em dia, apostam no futebol, né, apostam no esporte. Qual o impacto que isso causa num jovem que está ali, acha que é legal, né? O jovem, na verdade, ele não tem muito bem essa percepção. Ele tem muita percepção daquele sucesso, daquela autorrealização rápida, fugaz, e sem enxergar um palmo adiante. Que é a tragédia, por exemplo, que a gente vê de jogador de futebol com acidente de trânsito. Jogador de futebol que pratica agressões, muitas vezes agressões sexuais. Teve gente que foi presa, acabou com a vida. É verdade. Acabou com a vida. Fora o acerto de contas que cedo ou tarde terá que ser feito com a própria consciência. Então, a questão do jogador de futebol, fanfarrão, que aproveita a vida, passa um sinal muito ruim para a juventude. Passa um sinal de que tudo é permitido, quando na verdade o que nós vemos é uma tragédia.
a dependência química, o uso do álcool, um acidente de trânsito, uma agressão sexual, uma agressão física, isso é uma tragédia. Não é algo assim razoável, algo com que a gente possa conviver. E claro, né, quando nós temos aquele campo da ilegalidade, das apostas, né, do estímulo em apostar, quem vai bater o lateral primeiro, quem que vai bater, né, querendo que as pessoas joguem, nós criamos um ambiente propício para que certas associações nefandas entre esporte, álcool e sucesso sejam feitas, né? E só um exemplo, por fim, nós tivemos que, né, o banimento das marcas de cigarro nos carros automobilísticos da Fórmula 1, né? Sociedade nesse ponto ela evoluiu, mas ainda temos muito o que fazer. O que o Brasil, especialmente o Brasil, faz contra o tabaco, né? É exatamente o que a gente não faz na questão do álcool. Para nós aqui o álcool não é, a cerveja não é álcool. Cerveja não é álcool. E também, né, Miguel, vamos só pensar um outro tema, né? Mais ou menos 10% das pessoas que entrarem em contato com álcool vão desenvolver a dependência química. É uma roleta russa. Essa é a verdade. Então, algo que poderia ser informado, tipo, olha, 10% de quem consome isso, de quem consumir isso aqui poderá desenvolver a dependência química. Uma informação tão simples, né? Tão fácil, tão verdadeira. No entanto, né? Sempre há quem defenda, né, o direito de vender drogas impunemente. Mas é isso daí. Nós estivemos lá, alguns anos atrás, lá em Brasília, né, para falar sobre o álcool, sobre a cerveja. A questão da propaganda, né, no horário para as crianças aí, que as crianças estão na TV, na frente da TV. Não passou da comissão que vai aprovar para ir para... Nem passou ali. Já mataram, não há necessidade, isso aí tá tudo. E o esporte deveria, tudo, né, Miguel e Thiago, tudo é uma questão de abordagem, né? O esporte teve tantos exemplos de tragédia com relação à dependência química, verdade. Quantos jogadores. Eu vou falar de um caso, Miguel, que é um caso público, não é algo que nós vamos trazer aqui, que seja algo que nunca foi dito. Sigiloso, né? Sigiloso, né? Que está abrindo anonimato de alguém. Não é isso. O Palmeiras teve um dos maiores goleiros da sua história, chamado Emerson Leão. O Leão saiu do Palmeiras no final da década de 70. O goleiro que entrou no lugar dele se chamava Gilmar. Não é aquele antigo, era um outro Gilmar. E no lugar do Gilmar, o Palmeiras trouxe um goleiro que era excepcional, chamado João Marcos. Era do Noroeste de Bauru. Esse goleiro, em um ano, ele foi ser titular do Palmeiras. Em um ano ele estava convocado para a seleção brasileira e titular. Então, durante um ano, do Noroeste de Bauru, ele se transformou em titular da seleção brasileira. Mas no ano seguinte, ele não foi mais convocado, ele não foi mais jogador do Palmeiras. O Palmeiras rescindiu o contrato dele, ele voltou para o Noroeste de Bauru. E no último jogo do Noroeste de Bauru dele, ele estava tão embriagado, mas tão alcoolizado, que o presidente do time, após o jogo, falou assim: a partir de agora, ele só entra no estádio se pagar ingresso. Quem abriu o anonimato foi o próprio goleiro. Então, olha só que exemplo trágico. Alguém que em coisa de um ano, ele foi ao ápice da carreira, ao ápice daquilo que podia se esperar. Mas também no espaço de um ano ele foi na maior decadência possível. E tantos outros jogadores, né, que se perderam. Recentemente teve o caso do Matheus Pereira, atleta do Cruzeiro, que viralizou aí um depoimento que ele deu para aquela plataforma The Players Tribune, né, que os jogadores mesmo fazem ali um relato em primeira pessoa, que ele afirma sobre isso, que ele é um dependente químico, né, se envolveu especialmente com a questão do álcool, teve ideações suicidas, entrou em depressão, uma coisa muito, muito séria. E assim, só para não ficar também no caso do futebol, a gente teve o caso famoso do Michael Phelps, um dos maiores nadadores de todos os tempos, que foi pego usando maconha, depois fez um tratamento também para recuperação. Sim. Então essa questão do esporte está realmente bastante atrelada, né, Paulo? E talvez eu acho que a grande questão que fica para todos nós aqui refletirmos diz respeito a o que é a felicidade. Ela não está no sucesso, ela não está na glória,
ela não está na perfeição, como é o caso do Phelps, da perfeição profissional, ela está muito provavelmente dentro de nós. Talvez ela esteja na paz de consciência, talvez ela esteja na boa relação com os pais, com os filhos, com os próximos, e talvez ela esteja na sensação do dever cumprido, né? Mesmo que a minha vida não seja a vida igual a do Maradona, mas naquilo que eu posso fazer, até onde vai o meu braço, eu pelo menos tento fazer o melhor. Porque também não é fácil. As pessoas falam muitas vezes como se ser correto fosse muito fácil, mas não é. Né? O nosso mundo é um mundo de desafios. Não é um mundo onde as pessoas são corretas, honestas, falam só aquilo que pensam, tratam os outros, né, com a honorabilidade que elas merecem, né? Não é assim. Então também não somos, todos nós somos humanos. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós temos os nossos erros. E aí por isso que nós temos que estar cada vez mais ligados, imersos dentro de programas como o Amor Exigente. Até para que o jovem possa saber que nós não somos super-heróis, né? Nós somos falíveis. Então eu já vou deixar o convite aí para você. O papo foi bom, nosso tempo já tá acabando aqui, viu, Miguel? Infelizmente. Toda hora eu nem falei dos jogadores corintianos ainda. Toda hora eu termino o programa aqui. Mas ó, você vai pegar mais informações também no nosso site, amorexigente.org. Temos um curso que a gente vai abordar também a problemática das drogas, da dependência química, cujo tema é as máscaras da adicção. Curso presencial, viu, Miguel? Lá no Centro Educacional Sotanier, Mojimirim, aqui no interior de São Paulo. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto, venha conhecer, venha para o Amor Exigente. Venha se envolver com o Amor Exigente, que é um programa extraordinário de proteção social e de qualidade de vida. Muito obrigado, viu, seu Miguel? Obrigado, Paulo. Uma pergunta final. Nós, os nossos filhos, netos, no meu caso, o que a gente ouve, né? O pai não. Eu presenciei o pai com um filho de 14 anos. Meu filho vai comigo beber e levou o filho de 14 anos para beber cerveja num bar com ele. Como é que você vê isso, Paulo? Eu creio que todas as manifestações que levam à inconsciência e que levam à ausência da responsabilidade são preocupantes. É tão fácil a gente se embriagar para fugir, né? Se embriagar para simplesmente deixar de fazer algo produtivo, algo útil. E 14 anos é uma idade em que a criança mal e mal, né? Apesar de ele se achar, eu quando eu tinha 14 anos eu achava que era um adulto formado. Eu achava que era um adulto pleno. E 14 anos nós mal e mal sabemos, né? Para que lado temos que seguir, né? Estamos ainda muito no começo da vida. E é muito triste, porque nós já mandamos um sinal de inconsciência, irreflexão, irresponsabilidade e indigência mental. Que é isso que nós vimos quando a gente acompanha aquele velho e inocente churrasco de família em que todo mundo começa tomando uma cerveja tão alegre e todo mundo, infelizmente, termina falando pastoso, né? Caindo da cadeira, brigando, xingando e fazendo coisas até piores na frente daquele público também embriagado, e a criança de 12, 13, 14 anos achando que aquilo lá é razoável. Então, nós vivemos um momento, Miguel, e desculpe estender na resposta, nós vivemos um momento em que a sociedade precisa refletir a respeito desses comportamentos. Porque isso vai repercutir no SUS, isso vai repercutir no sistema privado de saúde, isso vai repercutir na escola, isso vai repercutir no trânsito. A sociedade vai ter que, mais cedo ou mais tarde, rediscutir o uso do álcool e das drogas em termos da responsabilidade social que isso causa. Vamos trazer mais esse assunto no próximo programa, certo, Miguel? Só trazer o Paulo de novo. Muito obrigado. Só trazer o Paulo de novo aí. Obrigado. Tchau. Até.